Eu tenho quase 40 anos de salão. E nesses quase 40 anos de salão, eu atendi muitas mulheres que chegavam aqui falando para mim, Valéria, meu cabelo começou a cair de repente. E aí, muitas vezes, a gente imaginava que podia ser o produto, que podia ser um excesso de tinta, ou que algum shampoo, ou alguma coisa. Mas eu comecei a identificar que outras perguntas poderiam ser feitas também. E a pergunta é, o que te aconteceu nesses últimos meses? E que está a pergunta. Porque o nosso cabelo também sente aquilo que a gente sente. Hoje eu quero explicar por que isso acontece. E principalmente o que você pode fazer para se livrar dessa situação. Quando eu falo que o cabelo sente aquilo que a gente sente, eu não estou falando que o cabelo tem sentimento, mas eu estou falando que ele responde ao que acontece dentro do nosso corpo. Quando você está passando por um momento de muito estresse, o estresse ele é campeão em causar problemas emocionais. Disfarçado, ele sempre chega disfarçado de qualquer outra coisa. Ele vem disfarçado de tristeza, ele vem disfarçado de preguiça, ele vem disfarçado de medo. O estresse é um fator. Tem o luto. Tem gente que está de luto. E por isso é importante viver esse momento. Se você está de luto, não dá para viver negando. A gente não precisa aparecer mais forte do que a gente realmente é. Você precisa viver o luto para ele depois te deixar e você seguir a sua vida sem muita estresse. Outra, às vezes você está passando por um momento de perda, de separação, né? Às vezes você perdeu um ente querido, às vezes alguém que partiu, não, às vezes nem morreu, mas às vezes tem gente que vai embora. Quer ver? Um caso típico, às vezes você cria sua filha, ela cresce, aí nascem seus netos, de repente ela resolve que vai mudar de estado ou de país. Aquilo causa um estresse em quem fica. Às vezes até em quem vai também, né? Mas quem vai com uma expectativa. Quem fica se sentindo abandonado. Isso pode causar um estresse em você, um luto, né? Uma perda, uma separação. Isso daí causa um desconforto enorme. Nesse momento que causa aquela insegurança, aquele desconforto, tá te deixando estressado. Um excesso de trabalho. Quanta gente que perde cabelo porque está trabalhando demais e nem se dá conta disso, porque o excesso de trabalho é um estresse silencioso. Quando você vê, já aconteceu. Muitas vezes acontece isso. Então tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção no meu dia a dia. Noites mal dormidas, como que o sono faz o cabelo cair? Aliás, o sono não, a falta de sono, porque o teu corpo responde, ele está pedindo socorro, ele está pedindo descanso. E aí quando isso acontece, às vezes você nem se liga. Como é que você vai adivinhar que o teu cabelo está caindo porque você não dorme? Muito difícil, mas se você for procurar ajuda, que a gente já vai falar sobre isso, você vai descobrir. E aí nada que uma noite de sono bem dormida, no caso, umas noites de sono bem dormida, não resolve o seu problema, né? Aí fica mais fácil de resolver. Tratamentos medicamentosos, tem gente que toma alguns remédios para algumas doenças, né? E aquilo causa, tem remédios que enfraquecem o bulbo capilar e tudo mais, aí você acaba tendo uma queda além do normal. Um pós-cirúrgico, né, que aí você tomou anestesia, tanto o medicamentoso quanto o cirúrgico, o pós-cirúrgico, que são um dos motivos que te causam alopecia é a queda de cabelo. Ela é por um período determinado, daqui a pouco quando você acabar com esse tratamento, o teu cabelo volta a crescer normal. De repente você precisa tomar alguma coisa para ajudar, fazer algum tratamento no cabeleireiro ou no tricologista, mas não é nada assustador. Agora, tem a ansiedade. Essa sim é uma vilã, é igual ao estresse. Ela é disfarçada, ela é silenciosa, ela vai comendo aos poucos. E quando você vê, você já está com uma alopecia, você já está com muita queda, então tem que estar ligado no seu sistema emocional, porque o seu emocional fala muito alto. Eu tive clientes aqui, gente, que eu tenho até hoje uma cliente aqui, uma específica, que agora ela já dominou essa parte, mas quando ela fazia faculdade, que hoje ela já é mestre, mas na época da faculdade, como que aquele cabelo caía. Eu ficava assustada, mas era só passar aquele período de prova, na época da pós-graduação dela foi um Deus nos acuda, na época do mestrado foi Deus nos acuda, mas caía muito o cabelo, muito mesmo, da gente ficar assustada. Mas quando a vida normalizava, o cabelo dela voltava a crescer normal, nunca chegou a fazer um buraco na cabeça, nunca chegou a fazer uma alopecia areata, nunca chegou. Mas muita queda assim de a gente ficar assustado.
porque o emocional estava, né, os hormônios e tudo mais, tudo desregulado, e o negócio ficava complicado. Quando a gente passa por um período grande de estresse, o organismo entende que ele precisa reter energia, né? E o nosso cabelo não é vital. Tanto faz você ter cabelo ou não ter cabelo, que você vai viver. Bonita ou feia, você vai viver. Porque feiura e beleza nunca deixou, nunca foi motivo para sobrevivência. O teu organismo, porque ele é um sistema muito inteligente, ele vai guardar energia para os órgãos vitais. Coração, fígado, baço, enfim, pulmão. Nesse processo que ele está guardando energia, o último que ele vai pensar é no cabelo. Então o cabelo fica em déficit e acaba caindo, né? Acaba ficando fragilizado, acaba ficando feio. Agora, eu vou te dizer uma coisa, o normal é cair mais ou menos 100 fios, 150 fios por dia, conforme você lava, conforme você penteia, 150, nem você não vai contar, mas você sabe mais ou menos o que é a tua normalidade. Ah, não, isso aqui cai todo dia, isso aqui é normal, continuo com o meu cabelo, tá tranquilo. Agora, quando você começa a ver que muitos fios no travesseiro, mais cabelo quando você toma banho, quando você lava a cabeça, mais cabelo na escova, quando você penteia o cabelo, aquele cabelo que vai ficando ralo, vai ficando fino, né? Um cabelo que está sem brilho, isso tudo é motivo de você já começar a ficar alerta. Mas nem toda queda, porque nem toda queda é emocional, não é por isso que, então eu tenho um problema. Não, não é isso. O cabelo tem fases. Ele nasce, cresce e morre. Quando ele morre, ele cai. Então como o fio, Deus é perfeito na sua criação, eu costumava brincar com meus alunos e falava, ainda bem que não nasce tudo de uma vez e cresce tudo de uma vez e cai tudo de uma vez, senão em época a gente ficava careca. Graças a Deus não é assim. Então, uma hora o fio nasce, leva um tempo crescendo, depois ele morre e cai. Então, por isso que é normal a gente perder muitos fios durante o dia, né? Entre uma penteada e outra, entre uma lavagem e outra, a gente perde muito. Você vê que se você ficar 2 dias com o cabelo preso sem pentear, quando você pentear, cai mais. É normal. Agora, não é normal é você ficar caindo muito, muito, muito. Se você se perceber que tem uma disfunção, aí você começa a prestar atenção, porque alguma coisa pode estar errada. Mas nem sempre é um problema, tá? Nem sempre é porque é emocional, não é isso. Mas o emocional, que eu quero dizer aqui, que o emocional, ele fala muito alto. E muita gente tem problema de queda de cabelo, porque tá com o emocional desequilibrado. Quem sou eu para falar disso? Eu sou Valéria Oliveira, cabeleireira e educadora capilar. Nesses quase 40 anos trabalhando com salão, muitas vezes eu vi a conversa começar no cabelo e terminar na vida pessoal da pessoa. Muitas vezes. Por isso que eu estou falando, que nem tudo é emocional, mas muitas vezes é emocional. Eu percebi uma relação muito grande entre o momento difícil que aquela pessoa estava passando para aquele momento de queda, que aí parece que piora, né, a vida da pessoa. Então, a queda, a alopécia, ela se apresenta discretamente. E eu já identifiquei casos de alopécia até em criança. Criança que chegou aqui com aqueles buracos na cabeça, assim, buraco que eu digo faltando cabelo, né? Fica redondinho assim, aquele monte de buraco, que às vezes a mãe nem percebia, às vezes era uma pessoa, uma só, às vezes só 2, criança muito cabeluda, a mãe nem percebia. E quando eu chegava, que eu via, eu falava, gente, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, tem que levar no dermatologista para poder ver o que é. E quando ia se pesquisar a fundo, porque aí vão investigar, não passava de um fundo emocional, de um estresse, uma ansiedade. Criança ansiosa, acontece muita coisa. E nem só criança não, eu tenho clientes, homens, que quando a fase da vida está meio complicada, a cabeça fica cheia de buraco e fica desesperado, porque corta o cabelo curtinho. Essa pessoa específica que eu estou falando, ela tem um cabelo, é um homem, e usa o cabelo muito curtinho, já é um senhor, mas vira na volta, tá com aquele monte, ele já tem uma probabilidade de ficar assim, de queda de cabelo. Antes de descobrir o que fazer, já vou falar, agora a gente vai falar o que fazer, agora você vai descobrir o que fazer numa hora dessa, quando você descobre que o teu cabelo está caindo muito. Por isso que a gente fala, do nada não, de repente sim. O cabelo começa a cair de repente, mas não foi do nada, alguma coisa, né? A gente já viu lá alguns motivos que pode levar à queda. Então, antes de falar disso, do que fazer, já vou te convidar para você fazer parte do nosso canal. Então, já seja muito bem-vinda ao Evoluídas, é só se inscrever e continuar aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá. O que fazer num momento desse? Primeiro, você precisa cuidar muito bem da sua alimentação. Você precisa dormir melhor. Você pode
você deve procurar um dermatologista ou um tricologista, que aí nesse caso aí, quando você chegar em um ou no outro, ele vai avaliar, ele vai falar, teu caso é com dermatologista, teu caso é com tricologista, e eles vão te direcionar para melhor, tá? O cabeleireiro, ele não trata de queda quando ela é sintomática, quando ela vem com um problema de ansiedade, um problema emocional, ele não trata. Quem trata isso aí são os profissionais dermatologistas ou até o psicólogo, terapeuta. Aí vai ter que se identificar. Depois que se identifica o motivo da queda, é que vai te direcionar. O cabeleireiro, ele trabalha fortalecendo o fio que já saiu do couro cabeludo. Agora, por que ele não está saindo, por que ele está desprendendo antes da hora, não é competência do cabeleireiro, tá? Então, você precisa tratar o seu couro cabeludo também, porque aí, de repente, você vai fazer um tratamento concomitante, você vai trabalhar com o dermatologista, com o cabeleireiro, com o tricologista, com o cabeleireiro, com o psicólogo ou o terapeuta com o cabeleireiro, pode também fazer as duas coisas, porque depois que o fio sai, você continua tratando para ele crescer fortalecido. Muitas vezes o cabelo mostra pra gente que a gente está carregando um peso muito grande, e aí você precisa cuidar sim dos seus fios, mas não pode deixar de cuidar da mulher que carrega esses fios, tá? Esse é o ponto principal, você precisa cuidar de você, porque nem toda queda de cabelo começa no couro cabeludo. Algumas vezes, algumas começam no peso que a gente carrega em silêncio. E aqui no Evoluídas acreditamos que a verdadeira beleza não está em seguir padrões, mas em fazer a escolha consciente e voltar a sorrir quando nos olhamos no espelho. Então, por isso, eu já te deixo um beijinho e até o próximo vídeo.